Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto Excepcionais. Hoje estamos aqui no nosso 30º episódio com o professor Osmar Paixão. Trataremos do efeito devolutivo dos recursos excepcionais e do artigo 1034 do CPC. Seja muito bem-vindo, professor. Professor Osmar Paixão, ele é pós-doutor em Direito pela UERJ, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Estado e Direito pela UNB, professor de mestrado e doutorado pelo IDP, diretor do IBDP e advogado. Muito obrigada pela sua participação aqui, professor. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade aí para falar alguma coisa. Eu já começo na primeira questão. Nós selecionamos algumas questões. Tá certo? Obrigado, eu que agradeço. É uma honra para mim estar podendo participar desse quadro, dessa 30ª edição. Agradeço a você, agradeço a Ive. Então, fico aqui totalmente à disposição. Acho que o tema é interessantíssimo. Não é? Muita coisa já se exauriu de debate relacionado à recorribilidade no atual CPC, mas esse ponto ainda não. Ainda há muita polêmica, ainda há muito pano para manga. Sei que vocês gostam muito desse tema. A Ive me disse que escreveu já bastante sobre isso, né? Inclusive academicamente, de forma que eu acho que no contexto atual da prestação jurisdicional no âmbito dos tribunais superiores é um tema da ordem do dia. E eu fico aqui muito honrado, muito feliz, agradecendo mais uma vez à disposição para trabalharmos em cima dessas questões elaboradas aí por vocês. Obrigado. Exatamente, professor. É um tema muito importante, realmente. Eu trabalhei 3 anos na admissibilidade dos recursos excepcionais e muitas dúvidas surgem em relação a esse efeito devolutivo dos recursos excepcionais. Então, é muito importante delimitar essa questão, exaurir um pouco o tema. A primeira coisa que a gente queria saber aqui do senhor, professor, é em que consiste esse efeito devolutivo dos recursos excepcionais. Olha, Dulce, a gente fala em devolutivo, na verdade, nos excepcionais, para diferenciar do efeito suspensivo. Né? Mas é importante que se tenha em mente que a devolutividade relacionada aos recursos excepcionais ela não é a mesma devolutividade relacionada à recorribilidade ordinária. Não é? Nós sabemos, é importante a gente ter isso em mente sempre, que todos os recursos têm características em comum. Não é? Então, todos os recursos eles são movidos pela voluntariedade. Então, é necessário que alguém tome alguma providência porque está insatisfeito. Só que nos recursos ordinários, a gente sabe disso, eu tenho, em primeiro lugar, a intenção de atender ao interesse de quem recorre, aquele direito subjetivo de recorrer, e apenas, num segundo momento, ou imediatamente, atender ao interesse do próprio Estado, que é o de dar uma melhor prestação jurisdicional através da recorribilidade. Já nos extraordinários é o contrário. Eu tenho imediatamente a intenção de ter uma melhor prestação jurisdicional, uma resposta melhor por parte do Estado, então um interesse público e não privado, e, em segundo lugar, imediatamente o interesse de quem recorre, que está movendo, né, toda a estrutura para levar para um tribunal. Então, quando a gente fala na devolutividade nos recursos excepcionais, é bom a gente ter isso em mente. Por quê? Porque se devolve também a apreciação dos tribunais superiores à matéria, como se fosse uma instância, como nas instâncias ordinárias, né? Mas eu tenho que ter em mente que, pelo próprio objetivo da recorribilidade ser diferente da ordinária e da extraordinária, né, eu não tenho o mesmo alcance. Né? Por isso é que eu faço questão de dizer, olha, tudo bem, é devolutivo porque eu estou levando a matéria para o tribunal, né, de uma forma voluntária. Então, alguém não ficou satisfeito, vai levar. Só que ele leva não com a mesma amplitude, justamente porque o interesse imediato é o interesse público do Estado de dar a melhor resposta e realizar os objetivos da jurisdição excepcional. Então, aí, por isso, a diferenciação, eu tenho, portanto, uma devolutividade limitada ao cabimento previsto na Constituição. Né? Então, isso é bom a gente ter em mente. Eu acho que a função dos recursos extraordinários, além desse interesse imediato que eu falei, é muito importante a gente ter em mente sempre, quando fala de recorribilidade extraordinária, que existem, quer dizer, maior do que tudo, né, nós temos que pensar sempre na importância e na função da recorribilidade extraordinária, da recorribilidade excepcional, né, que é qual? Manter a unidade e a inteireza da federação. Não adianta, né, eu esquecer isso. Então, se eu tenho isso em mente, eu sempre vou me ater muito às hipóteses de cabimento. Né? Então,
Por que nós temos que ter isso aí? Para não ultrapassarmos os limites da própria legislação constitucional. Então, nós sabemos que quando o RE veio para cá, né, antes da Constituição Republicana de 1891, já em 1890, o que nós tínhamos a intenção? Olha, vamos adotar uma forma federativa, um modelo federativo, precisamos ter um instrumento forte, como os Estados Unidos tinham, né, para manter a unidade da federação. Porque se eu deixo cada estado aplicando a legislação federal de qualquer jeito, eu vou ter uma ruptura da federação, eu vou ter um desequilíbrio, não é, entre a esfera estadual, entre a esfera federal. Então, o que eu preciso? De um instrumento forte. E aí veio o recurso extraordinário traduzido do direito norte-americano. Então, tendo isso em mente, a gente vê a importância desses remédios. E pela importância desses remédios, a gente observa o quê? A gente observa que temos que nos ater sempre às hipóteses de cabimento. Então, as hipóteses de cabimento não é para restringir o acesso ao tribunal, ao STJ, ao Supremo, não. Elas são hipóteses justificadas historicamente, justificadas e ligadas a esse modelo, à manutenção do modelo federativo. Eu não tenho como ter e manter a unidade da federação se eu não tenho um instrumento como os recursos excepcionais para manter essa unidade. Então, respondendo objetivamente à pergunta em que consiste o efeito devolutivo dos recursos excepcionais, ele consiste na devolutividade dentro do limite constitucional do cabimento. Cabe quando o acórdão recorrido contrariar, violar, divergir, declarar inconstitucional, enfim, 102.3 e 105.3. Perfeita, professor Osmar, essa visão, e é muito importante isso, eu acho, até para que a gente só pretenda levar às cortes superiores aquilo que realmente cabe a elas, e até para não deixar de tratar questões nas cortes ordinárias, esperando um acesso às cortes superiores que não virá, né? E aí, dentro do nosso debate de hoje, que a gente vai tratar sobre o artigo 1034 do CPC, admitido, eu peço até licença para ler aqui rapidamente, admitido o recurso extraordinário, o recurso especial, o STF e o STJ julgará o processo aplicando o direito. E o parágrafo único, admitido o recurso extraordinário especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. O que a gente queria saber do senhor também, professor, é como se deu a evolução na jurisprudência até se chegar a esse artigo 1034 do CPC. Dulce, esse artigo, eu acho que traz à tona, né? Foi importante essa leitura, mas ele traz à tona uma questão que é a que eu disse que eu acho, da ordem do dia, ainda não exaurida e muito debatida, que é justamente como se chegou a esse artigo 1034 e o que, eventualmente, a má interpretação do 1034 pode ocasionar. Não é? Porque, dependendo da interpretação que se dê ao artigo 1034, eu posso admitir, inclusive, já vi alguns comentando isso, eu posso admitir, inclusive, que o STJ e o Supremo eles adentrem até matérias fáticas, eventualmente até matérias não pré-questionadas. Então, o que eu sempre gosto de falar, Dulce, relacionado a esse assunto do artigo 1034? Existe um acórdão, uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito antiga já, que foi tomada nos autos do RE 298-694. RE 298-694. O que aconteceu nesse caso? É uma decisão pré-microsistema de demandas repetitivas, é uma decisão já mais antiga. Mas foi, eu acho que a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal chegou a um debate que hoje está quentíssimo, e eu já explico por que relacionado ao 1034, que é o seguinte debate: o que é mais importante no exercício do meu papel do Supremo Tribunal Federal? Me ater a determinadas formalidades ou exercer o que eu acho que é efetivamente o meu papel, que é dar a última palavra acerca da legislação constitucional? O que aconteceu especificamente no caso é muito interessante. O Supremo se viu diante de uma questão muito importante, muito relevante, só que quando ele foi examinar, ele viu que o dispositivo que tinha sido apontado no recurso não seria o dispositivo, digamos assim, numa visão mais convencional, correto.
Então, o que ele fez? Ele falou assim, puxa, eu estou diante dessa questão hiper importante. Preciso pacificar e preciso exercer o meu papel. Só que do jeito que está, não vai dar. Então, o que eu faço? Eu me atenho a determinados formalismos e digo, não está pré-questionado, ou eu ultrapasso isso e exerço o meu papel, que é o de dizer a última palavra acerca da legislação constitucional. O que o Supremo fez, então, Dulce? E aí é uma lição fantástica, né? Que, inclusive, eu acho que é o que nos leva hoje à reflexão do 1034, que é a seguinte. O professor Zé Carlos Barbosa Moreira, muitos já sabem, enfim, que é aí um dos papas, inclusive em matéria recursal, sempre foi, né? Ele, já nos comentários clássicos dele ao CPC da Forense, ele sempre chamou atenção para um ponto, que é o seguinte, ele falava o seguinte, olha, é razoável existir uma confusão entre admissibilidade e mérito, porque a gente sabe, admissibilidade são requisitos, mérito é mérito do recurso, né? E a gente sabe que o juízo de admissibilidade se exerce sobre os requisitos de admissibilidade. Então, o recurso é admitido, o recurso é conhecido, depois no mérito é outra coisa. Ele pode ou não ser provido. E o professor Zé Carlos Barbosa Moreira ele sempre falou o seguinte, ele dizia o seguinte, olha, é curioso, porque a linha A do permissivo constitucional, tanto do resto quanto do RE, ela confunde a admissibilidade e mérito. De fato, veja, eu tenho um recurso especial conhecido com base na linha A quando eu tenho a violação de um dispositivo. Então, o acórdão contrariou um dispositivo ou o acórdão violou um determinado dispositivo. Né? Se ele contrariou, ele está certo ou errado? Está errado. Então, se ele contrariou, ele está errado. Se está errado, ele merece ser corrigido. Então, veja, por regra, se eu me deparo com um recurso extraordinário, vejo lá, o artigo tal foi contrariado. Se a decisão contrariou, aquela decisão está errada, ela tem que ser corrigida. Então, eu conheço do recurso e dou provimento ao recurso. Eu não tenho como conhecer e dizer o seguinte, que bonitinho, está contrariado, mas eu vou manter. Não, se contrariou, está errado. Então, eu tenho realmente uma confusão entre admissibilidade e mérito. E isso é histórico. Se a gente for olhar todo o desenvolvimento do nosso recurso extraordinário, isso é histórico. Isso já vem assim há mais de século. Por quê? Não sei. Será que talvez porque o legislador não tenha imaginado uma outra forma mais eficiente de manter o cabimento do recurso? Então, infeliz ou felizmente, no que toca ao cabimento dos recursos excepcionais por violação ou contrariedade, violação de lei, contrariedade de lei, eu tenho uma coisa ligada à outra. Se o recurso é conhecido, ele vai ser provido. Então, eu tenho a confusão entre admissibilidade e mérito. E sempre foi assim. E aí o professor Zé Carlos Barbosa Moreira ele fala o seguinte, olha, do ponto de vista técnico, não é certo eu ter a confusão entre admissibilidade e mérito. Então, o que ele sempre propôs? Ele sempre propôs a releitura. Ele falou o seguinte, olha, vamos reler esse dispositivo. E onde está escrito cabe o RE quando houver a contrariedade, vamos ler cabe o RE quando se alegar contrariado. Seria alguma coisa hipotética. Entendi. Hipoteticamente, tal dispositivo pode ser violado. Então, ele sempre propôs isso, e isso foi encampado por essa decisão do Supremo que eu referi agora para você, RE 298-694. O Supremo falou o seguinte, olha, considerando a necessidade de examinarmos o mérito desse caso, o que a gente vai fazer? Vamos adotar o que o professor Zé Carlos Barbosa Moreira propôs. Então, a gente admite a violação hipotética do dispositivo. Perfeito. E aí, no mérito, a gente é livre. Então, o que ele fez? Ele falou o seguinte, olha, a parte alegou como violado, não me lembro qual era o artigo, se era o 173, enfim. O simples fato dela alegar como contrariado já basta para que eu conheça, satisfaça a admissibilidade. Então, eu conheci porque a parte alegou. E aí, no mérito, disse o Supremo, eu sou livre na aplicação do direito como um todo. E aí, eu sou livre significa que ele não precisa se ater ao que a parte trouxe nas razões recursais. Então, a parte trouxe lá o 173, por exemplo, ou 37, que seja, o simples fato dela alegar como contrariado serve para o Supremo conhecer. E aí, uma vez conhecido, o Supremo não precisa se ater ao que a parte trouxe. O que a parte trouxe como violado seria cabimento. Então, ele é livre no mérito. E aí, no mérito, ele vai aplicar a Constituição como um todo, ainda que não trazido pela parte. Então, veja, o entendimento foi um entendimento revolucionário.
Claro que o Supremo aplicou isso nesse caso, talvez numa meia dúzia de três, porque é inviável no dia a dia a gente querer que o Supremo saia do recurso e examine a Constituição como um todo. Ele não consegue fazer isso. Mas, como ele viu que era um assunto importante, ele falou assim: eu vou fazer isso. Então, ele acolheu e abriu as portas. Eu costumo chamar isso de abertura da causa de pedido do RE. Porque ele saiu do que estava no RE, construindo dessa forma. Uma vez conhecido, o tribunal é livre no mérito, não se limitando ao que a parte trouxe. Então, por que esse blá, blá, blá todo? Porque tem tudo a ver, né, com essa pergunta. Né? Eu acho que isso é a evolução do que chegamos hoje no artigo 1034. Né? Porque o artigo 1034, o que ele diz? O artigo 1034, ele diz que admitido o RE ou o RESP, o STF ou o STJ julgará o processo aplicando o direito. Vamos ficar no caput por enquanto. Julgará o processo aplicando o direito. O que é o aplicar o direito? Neste paradigma que eu falei, RE 298/694, onde o Supremo se deparou com essa questão, ele falou o seguinte: olha, aplicar o direito é sair do que está no recurso. Então, é eu examinar a Constituição como um todo. Eu conheço, uma vez conhecido, eu sou livre na aplicação da Constituição como um todo. E isso é muito bonito, né? Isso é muito bacana, porque é o exercício do papel constitucional, dando a última palavra acerca da legislação. Então, eu vejo isso como uma evolução. Hoje, com o artigo 1034, talvez queira, né? E aí depois, enfim, eu te devolvo a palavra e depois acho que volto um pouquinho para tratar disso. Eu proponho uma leitura do 1034 um pouco mais restritiva, né? Porque eu acho que, se a gente considerar uma evolução, esse caminho do que o Supremo decidiu e chegamos hoje ao 1034, como uma evolução, inclusive, da súmula 456 do Supremo, que já dizia mais ou menos isso, né, que o tribunal poderia aplicar, uma vez conhecido o recurso, né, aplicar o direito, não sei se ele falava aplicar o direito, mas, enfim, é mais ou menos a mesma coisa, é o caso concreto, alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente tem como evolução isso, a gente tem esse acordo, o paradigma do Supremo, depois nós temos a súmula 456, e aí chegamos no artigo 1034, com essas observações prévias que eu fiz, né, justificando esse caminho. É muito bom isso, professor Osmar. Eu trabalhei na admissibilidade dos recursos excepcionais e eu acho muito importante essa fala do senhor, quando passa, primeiro a gente tem que entender para que servem os tribunais superiores, qual é a função deles, objetivar essa função, né, para as pessoas estarem atentas a isso, porque a medida que você está atento a isso, você já sabe aonde é que você vai investir. Então, na admissibilidade dos recursos excepcionais, professor, muitas e muitas vezes eu já peguei vários recursos excepcionais no qual sequer se aponta uma violação ao dispositivo de lei. Então, é uma falha grave. Então, ter essa missão, para que servem os recursos excepcionais, violação, tem que ter essa violação objetiva, apontar ela. Nesse caso, que o senhor falou do STF, eu fico pensando que talvez, e aí a gente pode discutir um pouco isso, de fato, tem que ter essa separação entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Eu, até uma ocasião, ministrei um curso sobre essa admissibilidade, mais para os recursos extraordinários, e a linha do tempo, para a gente pensar que a gente não são dois momentos diferentes, então eu acho muito importante ter isso em mente, né? Nesse caso do STF, eu não sei se foi exatamente isso, mas talvez a parte também ela pode ter apontado uma violação, e essa violação, talvez ela não tenha apontado o dispositivo legal, e depois o dispositivo constitucional, e o STF verificou que havia ali uma violação. Então, talvez ela superou a admissibilidade, e quando chegou lá, ele se deparou com a ofensa realmente, né? E aí ele superou essa... Não é que faltou pré-questionamento. Eu acho, particularmente, que no caso desse do Supremo, se a matéria tivesse sido trabalhada desde o início, corretamente pré-questionada, talvez ele não precisasse dessa volta toda, sabe? Entendi. Então, eu acho que foi uma condução, enfim, claro que o Supremo também pode ter olhado, né, e imaginado o que a parte não imaginou desde o início, em termos de violação, né? Mas o fato é que foi algo novo. Perfeito. Né, que precisou ser aberta essa exceção.
E dentro, professor, desse olhar que a gente faz, diferenciando a admissibilidade e de mérito, o senhor acha que é possível que o 1034, parágrafo único, permite a apreciação de matérias não pré-questionadas na amplitude que existe nesse 1034, parágrafo único, admitido o recurso extraordinário e ou recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. O senhor acha que isso permite a apreciação de matérias não pré-questionadas? Olha só, Dulce, eu vou, antes de chegar especificamente, eu vou fazer só um acréscimo no que eu vinha falando, ainda sobre o CAPT. Né? Então, o que eu proponho? Tá? O que eu proponho? Atento, que tento ser sempre, ao cabimento do recurso e à função dos recursos excepcionais que está espelhada no cabimento. Né? O cabimento dos recursos excepcionais, ele é o que traz a justificativa da recorribilidade extraordinária como um todo. Eu acho que o 1034, a gente tem que ter em mente o seguinte: quando ele foi redigido, é da redação original ainda do CPC, antes da alteração da 3.256. Então, quando ele foi redigido, eu tinha o fim da dupla admissibilidade, também para os recursos excepcionais. Ou seja, qualquer recurso que fosse interposto embaixo seria mandado para cima. Certo. Então, quando o dispositivo fala em admitido, seria já no Tribunal Superior. Então, aí eu acho que talvez a intenção tenha sido justamente essa, de talvez encampar o que o Supremo nesse julgamento encampou. Porque assim, então vamos dizer o seguinte: conhecido o RE ou conhecido o RESP, o tribunal vai aplicar o direito. Ou seja, ele poderia até sair do que a parte trouxe. Só que houve a 13.256. E a 13.256 ela restabeleceu o duplo juízo. Então, a gente tem que interpretar o dispositivo neste atual contexto. Né? Eu não posso interpretar antes da 3.256. Então, eu acho que a leitura que eu proponho é que admitido, e quando eu falo admitido, inclusive, lá embaixo. Uma vez admitido, o processo vai ir para o Tribunal Superior, que vai julgar o processo aplicando o direito, mas aplicando o direito não livremente, aplicando o direito, exercendo o duplo juízo de admissibilidade, exercendo novamente a admissibilidade, conhecendo ou não do recurso, dentro das hipóteses de cabimento. Então, eu proponho uma leitura ainda convencional, ainda mais conservadora, como tem sido por regra, né, restritiva. Então, o fato dele falar aplicar o direito é aplicar o direito dentro das hipóteses de cabimento, né, não fora das hipóteses de cabimento. Portanto, a própria decisão do Supremo do RE 298-694, eu particularmente acho que não justificaria uma interpretação geral e ampla do 1034. Aplica o direito dentro das hipóteses de cabimento. Ponto. Aí a gente vai para o parágrafo único, que dá mais pano para manga. Né? Você lembrou bem aí, o parágrafo único, ele diz o quê? Ele diz que, admitido o RE ou o RESP, por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo. Bom, vamos lá. Aonde que surgiu essa praxe nossa de que, uma vez admitido o recurso por qualquer fundamento, se devolve tudo? Por uma justificativa realmente prática e física. O processo, os autos hoje são, em grande parte, eletrônicos. Mas, até alguns anos atrás, os autos eram, você provavelmente não chegou a pegar essa época, mas os autos eram físicos. Então, os autos físicos, o processo estava lá na Bahia. Aí é admitido pelo TJ. Se ele era admitido, tinha que botar aquilo no malote e trazer para Brasília. Então, eu tinha lá 10 pontos de impugnação no meu resto, inclusive honorários advocatícios, por exemplo. E aí diz assim: admito com relação aos honorários, mas nego o segmento com relação aos outros pontos. Bom, admitiu, não admitiu, admitiu. Bota no malote, fecha e despacha no caminhão ou no avião para Brasília. Aí vinha tudo. Como vinha tudo para cá, o tribunal pegava os autos todos e exercia de novo a juízo de admissibilidade em cima de todos. Mas estava tudo aqui, não precisava ter agravo. Estava aqui. Então, ele vai examinar o dano moral, o dano material, blá, 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 e os honorários. De novo, uma coisa não vincula a outra. Então, a razão histórica, cultural, é uma razão física, realmente. Só que agora é eletrônico. Né? Então, o fato de ser admitido num ponto, não precisa trazer tudo para Brasília, porque o processo já estava lá de qualquer maneira no sistema. Aí, o que vem o 1034, parágrafo único, e diz que, admitido o recurso num ponto,
se devolve a matéria para o tribunal, desde que eu tenha uma relação dentro do mesmo capítulo. Então, por exemplo, a gente sabe que o capítulo, em tese, são as partes da decisão. Então, eu tenho lá preliminares, mérito e outras matérias, como honorários, etc. Então, se eu tenho, veja, olha o perigo, eu brinco que eu gosto de falar baixo desse dispositivo, porque olha a interpretação que pode ser dada. Os tribunais não estão interpretando desse jeito. E eu não acho ruim. Porque o que o 1034 diz? Ele diz que isso que eu estava dizendo, essa tradição toda, admite num ponto, sobe tudo, isso pode não existir mais se eu estiver falando de capítulos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um RESP, onde eu trago uma impugnação de correção, critério de correção, dano material, dano moral, alguma preliminar de legitimidade e honorários. Se eu tenho admitido apenas com relação à preliminar ou aos honorários, e não tenho admitido com relação aos outros pontos, são capítulos diferentes. Mérito é diferente de capítulo de preliminar. Então, se eu tenho admitido apenas com relação à discussão de legitimidade, numa ação civil pública, por exemplo, vai se devolver o que está naquele capítulo. Outras preliminares, eventualmente. Não mérito. Então, vai chegar aqui no tribunal, o tribunal vai examinar como se RESP fosse admitido só o capítulo que houve admissão. Mas ele não vai examinar, por exemplo, os honorários. Ele não vai examinar, por exemplo, o mérito em si. Então, por que eu falo que isso é um perigo? Porque se a gente for levar a interpretação do parágrafo único a ferro e fogo, Dulce, o que a gente vai ter? A gente vai ter a necessidade de interposição de agravo em cada um dos pontos onde não houver admissão. Então, se eu tenho 5 pontos, 3 dentro do mérito, uma preliminar nos honorários periciais, por exemplo, que não tem nada a ver com mérito, é admitido com relação aos honorários periciais, eu vou ter que agravar do mérito que não foi admitido, eu vou ter que agravar da preliminar que não foi admitido, ou vice-versa. Agora, você vai dizer, isso vai causar uma burocracia, porque aí eu vou ter o resto chegando e os agravos. Vejam, a situação não é tão absurda, porque o Tribunal Superior do Trabalho já regulamentou esse artigo, e o Tribunal Superior do Trabalho exige dessa forma. Ele fala que, se não houver admissão, eu tenho lá 10 pontos no recurso. Se eu tiver admissão em um só, eu tenho que agravar dos outros. Não tem ainda isso vingado no STJ do Supremo, mas a interpretação do 1034 é difícil não ser essa. Com essa confusão ainda do capítulo, porque olha só que curioso, a gente sabe que capítulo são essas partes. Só que e se o capítulo for interpretado como, por exemplo, tópicos da decisão? Porque no Tribunal Superior do Trabalho, a resolução que regulamenta isso, ela fala capítulo como tópico. Então, eu tenho lá 15 tópicos. Se não for admitido em 14 tópicos, eu tenho que entrar com agravo nos 14 tópicos, e não naquele tópico admitido. Então, eu infelizmente, não vejo uma outra interpretação possível para o 34, parágrafo único, a não ser essa de que será necessária a interposição de agravo em todos os pontos, fora daquele capítulo que foi admitido. Só que, assim, vamos falar baixo, porque os tribunais ainda não estão entendendo isso. Quando eles, talvez, se alertarem para isso, eles vão passar a exigir. E a gente sabe que a não interposição do agravo vai significar o quê? Vai significar que não vai ser conhecido o que foi admitido, que eu teria que ter agravado. É verdade, isso é um ponto muito importante que o senhor falou. E o que eu acho, por mais que a gente tenha que falar baixo, né, é muito interessante quando as regras do jogo estão claras, porque a pessoa já o que ela vai fazer. Então, de fato, como o senhor muito bem pontuou, não dá para interpretar esse artigo 1034 a ferro e fogo. Por outro lado, a gente precisa deixar claro o que é que a parte tem que fazer. Eu estava pensando aqui, professor, eu imagino que, quando essa pergunta faz, o 1034, parágrafo único, permitiria a apreciação de matérias não pré-questionadas. Imagina que o recurso de apelação foi julgado e tinham 10 argumentos, 10 fundamentos muito bons a meu favor, e aí o acórdão foi, o colegiado adotou 3 fundamentos, e aí eu não declaração para esses novos fundamentos. Então, quando o recurso especial for ser analisado, tudo bem, esses novos fundamentos em relação àquele capítulo vão poder ser analisados. Tudo bem, seria uma possível leitura do 1034. Agora, com relação a outros capítulos, isso tem que ser definido, porque, inclusive, há entendimento no sentido de que, se o recurso especial foi admitido por um fundamento, não é possível agravo em resto em relação aos demais. Então, precisamos... Exatamente. Luz, esse ponto que você tocou, acho que é fundamental, porque
qual é a praxe? Você que entende muito de admissibilidade, trabalhou muito tempo especificamente nessa área, o que é o entendimento antigo, né? Até pré-CPC, mas que ainda continua existindo, em geral? Me diz se eu estou errado. É que a decisão que não admite o recurso, ela só pode ser impugnada por agravo. Eu não entro com embargos de declaração. Embargos de declaração é cabível contra tudo, sim, exceto contra adesão de inadmissibilidade, porque eu tenho um recurso específico. Então, se eu tenho lá uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é super omissa, eu trouxe, tinha lá 30 matérias no meu resto, ela não admito tal. Se eu entrar com embargos de declaração, eu corro o risco do TJ lá entender que aqueles embargos eram incabíveis e que, portanto, não interrompeu o prazo para o meu agravo. Então, entrar com embargos é sempre muito perigoso. Agora, o ponto que se levantou, eu acho que traz esse debate, que é o seguinte: se eu admitir que a interpretação que tem que ser dada ao 1034, parágrafo único, é essa, de que, ponto a ponto, capítulo a capítulo, se não houver admissão, eu tenho que ter agravo, eu vou ter que passar a admitir embargos de declaração. Verdade. Como a resolução do TSE, a regulamentação disso, diz isso. Ela fala o seguinte: se for omisso, considerando o parágrafo único, eu preciso embargar de declaração. Porque se eu tenho 30 pontos, ele só apreciou um, eu preciso que os outros sejam apreciados para quê? Para saber se eu tenho que agravar ou não. Porque num contexto antigo, eu não preciso ter os embargos de declaração. Por quê? Porque depois vai vir tudo para cá mesmo. Foi admitido em um, não tem problema nenhum, os outros 30, vai tudo subir mesmo. Bota no caixote e manda para Brasília. Né? Só que isso mudou. Então, acho que isso foi muito bem lembrado por você. Eu acho que isso mexe na dinâmica que a gente está acostumado. Porque isso mexe, inclusive, nesses embargos de declaração e da necessidade de ter esses embargos. Total. Por cautela, professor, eu acho que é interessante, se o colegiado na apelação não analisou o fundamento, que é muito bom para o seu processo, embargue de declaração com base no 485, então embargue, tente trazer esse argumento. Se ele não trouxe, porque a parte tem que opor embargo de declaração para que o colegiado se manifeste sobre o embargue, mas se não, e por cautela, por mais que a gente tenha essa área meio nebulosa aí, que a maioria dos tribunais, se o recurso especial foi admitido por um fundamento que se confunde com o capítulo, não vai ser possível agravo do 1042, mas é melhor interpor agravo do 1042 para garantir isso, né? Porque, com certeza. Mas é muito interessante essa discussão e realmente esse artigo precisa ser visto com muito cuidado e a gente tem que falar baixo, por outro lado, a gente tem que gritar para que as regras fiquem bem definidas. Exatamente, acho que ou falar baixo para não mexer e não ter um monte de recurso não admitido, ou falar alto para realmente se padronizar. Como o STJ agora tem aplicado a questão da modulação, né? A partir de casos concretos, de uma forma mais geral, né? A modulação hoje é um dos assuntos da ordem do dia, porque está previsto expressamente para qualquer mudança de entendimento, e é importante isso. Se ele vier a entender, olha, a partir de agora exige-se a interposição de agravo. Eu espero que eles modulem e digam, daqui para frente, né? Porque senão vai pegar milhares, dezenas ou centenas de milhares de recursos não interpostos nessas situações. Quer dizer, hoje todos os recursos que estão no STJ, nenhum tem essa impugnação. Então, se eles encampam essa tese, opa, não agravou, está morto, para 90% dos recursos do STJ Supremo vão ser arquivados, vão ser indeferidos. É verdade, professor. E a gente estuda isso, a gente está nesse meio, mas imagine a quantidade de pessoas que não estão acostumadas a lidar com essa questão aqui. É muito cinzento ainda, então é importante a clareza para definir isso. Exatamente. Já entrando na nossa última pergunta, então, superada a admissibilidade do recurso, e aí quais matérias o senhor acha que podem ser apreciadas no âmbito da devolutividade dos recursos excepcionais? O que é que o senhor acha que a gente vai examinar no mérito, né? Já no mérito? Olha, Dulce, aí eu justifico de novo essa posição mais, digamos assim, conservadora, né, que eu acho que a devolutividade do recurso extraordinário, quando a gente fala nela, a gente tem que ter em mente que a gente fala em devolutivo para diferenciar do suspensivo. E o devolutivo ele é limitado ao cabimento do recurso. Então, o devolutivo da apelação é super amplo, né? Se fala em devolutivo em profundidade, devolutivo, enfim,
translativo, o que quer que seja, mas o que interessa é que eu tenho a possibilidade de ter a matéria apreciada num grau superior, no caso, segundo grau, além do que foi apreciado no primeiro grau. Já nos recursos extraordinários, eu, mesmo com o 1034 caput, mesmo com o 1034 parágrafo único, eu acho que a interpretação dos dispositivos infraconstitucionais tem que ser em conformidade com os dispositivos constitucionais. Então, quando eu falo nessa devolutividade, por maior que seja eventual dúvida ou controvérsia que possa surgir na interpretação, eu tenho que ter em mente o quê? Que eu não posso extrapolar o que está na Constituição. E o que está na Constituição diz: o Supremo ou o STJ só vai examinar quando for contrariado o dispositivo ou quando for violado. Ou seja, eu tenho que demonstrar que aquilo ocorreu, que houve a contrariedade, que houve a divergência, que foi julgado inconstitucional uma lei ou ato local, enfim, dentro das hipóteses do 102.3 e do 105.3. Então, eu não enxergo, confesso, uma ampliação da devolutividade a partir desse dispositivo infraconstitucional. O que eu proponho é que a leitura que se dê, de forma geral, não seja a leitura que o Supremo propôs nesse RE, né, que é emblemático, muito bonito, mas até porque isso inviabiliza o exercício da função, né, excepcional, extraordinária dos tribunais, e talvez desvirtue a própria razão de existir dos tribunais superiores enquanto julgadores de recursos excepcionais. Eu acho que é uma função muito nobre, que tem que ser vista sempre ligada à interpretação dos permissivos sobre o cabimento, porque eles têm uma justificativa para a própria existência do recurso. Então, o que eu proponho é que o 1034 e o seu parágrafo único sejam interpretados conforme os dispositivos constitucionais. E essa interpretação ela não autoriza uma separação de admissibilidade com mérito. Ela confunde admissibilidade com mérito e ela, portanto, não autoriza que eu saia do que a parte trouxe no seu recurso ou que o tribunal examine em cima mais do que foi examinado embaixo. No caso, professor, é uma pena que Ive não está aqui. Esse tema do efeito devolutivo foi tema da dissertação de mestrado dela. Ela ia... Eu escapei, então. Para mim foi ótimo a brincadeira. Foi ótimo, porque ela ia problematizar bastante. Porque a gente discute muito isso. Mas, assim, eu compreendo a visão do senhor. Eu até queria trazer uma dúvida aqui. Imagina, professor, só para ir um pouco além disso, uma matéria de ordem pública, por exemplo, porque quando a gente está fazendo a admissibilidade, eu já peguei algumas situações bem curiosas. Então, uma matéria de ordem pública, o senhor acha que a gente não pode analisar nem na admissibilidade, nem no mérito? O que é que o senhor acha disso? Pois é, isso aí é uma outra questão muito bem levantada, que é o seguinte: tradicionalmente, como o pré-questionamento está dentro do cabimento, até a matéria de ordem pública ela tem que estar pré-questionada, né? Só que agora o CPC, né, ele diz que essas matérias podem ser apreciadas, porque antes dizia o seguinte: em qualquer tempo e grau de jurisdição. Isso. Aí se interpretava como em qualquer tempo e grau, desde que ordinária, né? Agora diz: essas matérias podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito julgado. Então, ela, no meu entender, o que quis o legislador é dizer que a matéria de ordem pública ela independe do pré-questionamento. Então, ela pode ser acolhida. Então, o STJ pega lá um resto, um agravo em resto, olha lá e fala o seguinte: opa, eu tenho aqui uma ilegitimidade muito grave, flagrante. É uma matéria de ordem pública, eu tenho a falta de uma condição aqui da ação, qualquer coisa desse tipo, eu posso acolher, ainda que não pré-questionado e até de ofício. Mas assim, eu particularmente discordo disso, tá? Eu ainda acho que eu fico no cabimento. Mas é o seguinte: olha, se eu tenho que mostrar que o acórdão contrariou, a matéria tem que ter se tratado. Mas o legislador quis ampliar um pouco isso e falou até o trânsito, ou seja, poderia ser até de ofício, independentemente do pré-questionamento. Perfeito. Talvez, se Ive estivesse aqui, a gente fizesse essa separação entre não poder conhecer dessas matérias de ordem pública na admissibilidade, mas a gente conheceria por ocasião do julgamento do mérito, talvez fizesse essa distinção. Quanto mais eu estudo esses assuntos, professor, mais eu quero estudar. E, às vezes, eu fico pensando assim, quando eu estou... alguma situação, eu digo, ficou claro para mim, ficou claro talvez para mim, mas quem trabalha com esses recursos excepcionais, eu me lembro quando eu entrei numa vice-presidência, isso era um mundo à parte. Então, por isso que eu insisto assim, na importância, eu acho, dessa discussão, para tentar compartilhar com o maior número de pessoas, para que as pessoas possam buscar conhecimento em relação a isso e compreender realmente esse acesso às cortes superiores
como funciona, e também gosto muito de dizer, professor, sempre alertando que, como o senhor começou falando, a função das cortes superiores já tem uma função definida para que as pessoas deixem para resolver seus processos, contando com o Tribunal Superior, porque o que é que acontece? A gente que trabalha no tribunal, às vezes, conta que a parte vai acessar as cortes superiores, ela também conta com isso, ela não vai acessar. Então, precisamos saber desde já que não terá esse acesso, porque a gente pode trabalhar melhor os processos nas cortes locais. Concordo com você, inclusive valorizando a jurisdição, que tem sido cada vez mais valorizada, né? Essa imposição, por exemplo, a transferência de poder cada vez maior, por exemplo, para as presidências e vice-presidências dos tribunais de segundo grau, demonstra isso, né? A necessidade de valorização da jurisdição de segundo grau, em detrimento da valorização apenas da jurisdição última, né, extraordinária, excepcional. É isso aí, professor, eu quero agradecer muito a presença. É uma pena que Ive não está aqui. Muito obrigada por participar do nosso programa, foi uma honra conversar Obrigado. com você. Quero agradecer também a quem está nos acompanhando. Mandem sempre sugestões de tema que a gente aborda por aqui. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Eu que agradeço. Não vão faltar oportunidades. Na próxima, a gente conversa também com a Ive e fico aí à disposição para a gente continuar, sempre que for necessário, nesse debate sempre muito construtivo. Obrigado. Parabéns também. Muito obrigada, professor.